Introdução ao estudo da pintura. O que é pintura? Olá, eu sou a professora Vânia Maria Andrade e nós vamos falar aqui um pouco sobre a técnica da pintura, sobre essa arte pela qual o homem se expressa há tantos anos até os dias de hoje e que fala um pouquinho de cada povo, da sua história, do seu momento histórico. E nós vamos falar sobre os elementos da pintura, sobre os instrumentos, sobre os termos técnicos. Aos poucos nós vamos aprofundando nesse conteúdo que nos faz deleitar há tantos anos na história da humanidade. Vamos lá? Vamos começar falando sobre o que é uma pintura. Você consegue observar tudo o que uma pintura diz? Quando você olha uma obra de arte, você consegue ler todas as informações que ela tem para te dizer? Observe essa obra. Olhe todos os elementos que estão representados nela. Que sensações que ela causa em você? Quais as cores que você enxerga nela? O que mais você enxerga nessa pintura? Quando a gente começa a se perguntar algumas questões a respeito de uma pintura, fica muito mais fácil da gente se orientar e descobrir tudo o que ela tem para nos dizer. É muito importante a gente aprender a educar o nosso olhar para aprender a ler uma imagem. E esse ato de ler uma imagem, de produzir arte, tem se modificado muito ao longo do tempo. E continua se modificando, e cada vez mais a gente descobre que uma pintura tem muito mais a dizer do que simplesmente aquilo que está retratado nela. Nós temos algumas questões que nós podemos fazer para nos orientar nessa leitura de imagem. Por exemplo, o que você vê na pintura? Mas o que você vê quando olha atentamente? Quais as linhas? Quais as formas? Quais as cores que você enxerga na pintura? Onde está mais iluminado? Onde está mais escuro? Para isso, você tem que observar atentamente uma obra de arte. Qual o trajeto que o seu olhar faz ao percorrer uma pintura? Se cada vez que você olhar uma imagem, se fizer estas perguntas, você estará iniciando a sua alfabetização visual. Não é alfabetização verbal, porque é uma alfabetização que você faz ao ler a imagem. E para isso você precisa entrar em comunicação com ela e entender o que ela tem para te dizer. Vamos observar essa imagem agora. Quais os elementos que estão representados nela? Tem umas figuras em cima, quais as figuras do meio, as figuras que estão na parte de baixo. O que essa imagem passa para você? Que sensações ela lhe transmite? Qual o lado mais iluminado dela? Onde está batendo mais luz? Quais as cores que você vê representado nela? Somente olhando para essa imagem, você consegue definir quando que ela foi produzida? Agora vamos ver uma outra. Olha bem os detalhes, essas figuras, esses elementos que são representados nela. Que cores que você vê? Que linhas? E as formas? Será que essa imagem foi produzida no mesmo período que a outra? O que mais você pode tirar ao observar essa imagem? Será que as respostas serão as mesmas para uma imagem e para outra? E essa agora? E as cores são as mesmas? Os elementos são os mesmos? Será que o material é o mesmo? E as partes claras e as partes escuras dessa imagem? Você pode comparar essas três imagens e dizer quando que elas foram produzidas? Essas são as questões que podem nos orientar na nossa leitura de imagem. E é muito importante que a gente eduque o nosso olhar para que a gente consiga compreender tudo o que uma pintura consegue nos dizer, para que a gente também saiba se expressar por meio de uma pintura. Mas afinal, o que é uma pintura? É a arte de pintar, expressão artística que se desenvolve numa superfície, o suporte, por meio da cor,
recorrendo a técnicas diversas. A pintura consiste em cobrir um suporte utilizando cores. Essa é a definição da técnica pintura. Só que pintura é muito mais do que isso. Envolve muito mais do que você cobrir um suporte com tintas, com pigmentos, com as cores. A pintura envolve todos esses elementos visuais que nós acabamos de questionar nas imagens. As linhas, as formas, as cores. Todos esses elementos envolvidos é que produzirão, por meio da cor, uma imagem que causará sensações no espectador.